Passe a viver a sua vida. Passe a ser feliz com aquilo que Deus te deu. Passe a ser feliz com aquilo que Deus está te proporcionando. Quando Ana percebeu que o que Deus estava dando para ela era bem maior do que viver a vida de Penina, ela começou a ser feliz. Quando você viver a sua vida e não querer viver a vida dos outros, Deus vai dar para você tudo o que você sonha. O sonho de Ana era ser mãe, mas a frustração de Ana era cuidar dos filhos de Penina. E Deus estava dizendo: eu estou dando estrutura para você, para cuidar um dia dos teus filhos. Se Deus ainda não deu condições para você ser mãe do seu filho, seja mãe dos filhos dos outros. Aprenda a ajudar, aprenda a abençoar. Não vá para a casa do Senhor com o intuito de olhar o que o outro está fazendo. Vá para a casa do Senhor com o intuito de adorar, ainda que ninguém adore. Não vá para a casa do Senhor esperando um dar glória para você dar glória. Irmã Rose, você está dizendo que o teu sonho é ser mãe. Enquanto Deus não te abençoa, enquanto Deus não te dá essa dádiva, vai aprendendo. Enquanto Deus ainda não está te dando essa dádiva, vai escutando, vai estudando, vai estruturando o teu coração. E eu garanto para você que no tempo certo, na hora certa, Deus te proporcionará essa alegria. Muitas mulheres gostariam de casar, muitas mulheres gostariam de ter um esposo, e Deus está dizendo: eu estou estruturando você, eu estou amadurecendo você, eu estou te dando um alicerce firme. Porque tem muitas mulheres casando e não estão preparadas para viver um casamento. Eu tenho visto muitos divórcios acontecendo. Por quê? Porque não estão preparadas. Se Deus ainda não realizou o teu sonho, talvez é porque você não esteja pronta. Talvez porque sentimentalmente você não está pronta. Sabe por quê que muitos casamentos estão sendo destruídos? Muitas e muitas vezes o diabo usa apenas aquilo que nós mesmos começamos a fazer. Tem muita gente dando lugar, tem muita gente falando na hora em que não é para falar, tem muita mulher que fala na hora em que não é para falar, e tem muito homem fazendo o que não é para fazer. Eu escrevi há poucos dias no meu Facebook dizendo como seria melhor se ao invés de pedir perdão nós não errássemos. Como seria bom se ao invés de pedir perdão nós não machucássemos o outro. Mas hoje não. Hoje é natural pedir perdão. Hoje o que tem de esposa pedindo perdão para o marido, hoje o que tem de marido pedindo perdão para a esposa. Não seria muito melhor se não ferisse? Não seria muito melhor se não falasse aquilo que falou? A igreja de Cristo precisa voltar ao primeiro amor. A igreja de Cristo precisa voltar a viver como viviam os nossos pais. Homens com caráter, homens íntegros e retos, homens que muitas vezes não tinham dinheiro, mas honrava com a sua palavra. Homens que não precisavam de que ninguém ficasse batendo na sua porta cobrando, porque ele honrava com seus compromissos. Mães que não pediam, mães que não tinham vergonha de abraçar os seus filhos de madrugada e orar por eles. Mães que muitas vezes não sabiam ler nem escrever, mas sentava do lado do filho para incentivá-lo a estudar. Mães que acordavam de madrugada não para espancar o filho, mas para ver se o filho estava quentinho, para ver se o filho estava bem cuidado. Pais que se reuniam para poder conversar e educar os filhos. As nossas igrejas
tinham mais respeito um pelas outras. Os nossos filhos não eram o que os filhos de hoje estão se tornando, porque os pais também não eram. Os pais não estão sendo os pais que deveriam ser. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar o que eu estou dizendo aqui, sabe por quê? Porque o pai que ama o filho, ele não se sente cansado. O pai que ama o filho, muitas vezes tira a colher da sua própria boca para dar para o seu filho. O pai que ama o filho, ele ensina o filho a respeitar as autoridades. O pai que ama o filho, ele ensina que o filho tem que obedecer. Os nossos filhos estão sendo educados de maneiras vergonhosas. Estão ensinando os nossos filhos a não respeitarem mais os mais velhos. Hoje em dia as nossas igrejas estão virando palcos aonde a palhaçada e a piada come solto. As nossas igrejas estão virando mais um circo. As nossas igrejas estão virando desfiles de moda. Os cultos, aonde deveriam ter oração e palavra, estão tendo entretenimento aonde as piadas são soltas. As nossas mulheres já não estão indo para a casa do Senhor mais ouvindo ensinamentos como deveriam aprender. Hoje, as nossas reuniões de cultos estão se tornando um bate-papo, um encontro de mulheres aonde o chá e o suco tem muito mais importância do que a palavra de Deus. As doutrinas mais deixaram de ser pregadas. Será que nós vamos precisar pedir para que Deus traga de volta as mulheres dos tempos antigos? Aquelas mulheres que não tinham vergonha de colocar o véu na sua cabeça. Será que nós precisamos voltar no tempo em que as mulheres usavam um número maior para poder não usar o seu corpo como exposição? Os homens estão dando vergonha. Homens que têm aparência de homem, mas estão demonstrando um caráter deturbado. Eu não tenho vergonha de dizer isso aqui, sabe por quê? Porque eu não estou aqui por quantidade, eu estou aqui por qualidade. Eu preciso dizer para você, cria vergonha nessa cara, volte a ser mulher, volte a ser homem, volte a ter autoridade dentro da sua casa, volte a respeitar. Líderes que estão preocupados com a quantidade de membros, líderes que estão preocupados com a quantidade de pessoas dentro da igreja, e Deus está dizendo assim: Laodiceia, eu vou vomitar você no último dia. Ei, líder que me ouve, não se preocupe com a quantidade. De repente Deus chamou você para ser pastor de poucas ovelhas. De repente Deus chamou você para cuidar de 5, 6. Pare de olhar a ovelha dos outros. Pare de desejar a história que não é sua. Mulher, pare de sonhar com aquele príncipe encantado da televisão, porque você não tem estrutura para poder ter aquilo que você tem imaginado que tem. Muitas mulheres estão sonhando os sonhos que Deus não deu para elas. E eu vou contar algo para você e depois você dá uma procuradinha no livro de Juízes. Dá uma lidazinha lá no livro de Juízes e você vai descobrir o que aconteceu. Sansão era um homem ungido por Deus, separado por Deus, chamado por Deus. Só que Sansão tinha os seus olhos nas coisas materiais. Sansão desejava aquilo que ele via. Tem muitas pessoas desejando aquilo que Deus não quer para ele. Tem muitas pessoas desejando ter a casa que Deus não quer que ele tenha. Tem muita gente desejando o corpo que Deus não deu para ela. Quantas pessoas estão se tornando monstros
Quantas mulheres estão mudando a sua aparência porque não estão contentes com ela? E a minha Bíblia ensina, a minha Bíblia diz, aleluia, que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Do que adianta você querer ter um olho que Deus não deu para você? Do que adianta você querer ter uma perna que Deus não deu para você? Não queira aquilo que o pintor, não queira aquilo que o arquiteto fez. A sua estrutura é para ter esse corpo, a sua estrutura é para ter esses olhos, a sua estrutura é para ter esse corpo físico. Tem muito Frankenstein andando por aí. Tem muitas pessoas que estão mudando a sua estética, estão mudando o seu exterior, mas por dentro continuam vazias. Um dia eu disse isso para uma irmã. Ela disse para mim assim: pastor, eu preciso aumentar a minha autoestima fazendo uma cirurgia. E eu disse para ela: irmã, isso não vai mudar o seu vazio interior. Isso não vai mudar, não vai preencher esse vazio dentro de você. E eu mostrei para ela que um cantor secular postou na internet. Um cantor secular postou: eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu tenho todas as mulheres que o dinheiro pode comprar. E no final ele disse: mas todas as noites eu volto vazio para dentro do meu quarto. Todas as noites eu volto sentindo um peso dentro de mim. Sabe por que tem homens cometendo suicídio? Sabe por que tem mulheres abortando? Sabe por que tem pessoas insatisfeitas consigo mesmo? Porque elas nunca tiveram preparadas para viver o que elas estão vivendo. Tem muitos pastores abandonando igrejas porque não estavam prontos. Não é porque não foram chamados, é porque não estavam prontos para assumir o posto que pediram para Deus. Tem muitas pessoas dentro da igreja abandonando o cargo porque não estavam prontas para viver aquilo que Deus chamou. Eu vou lendo aqui, querido, e vou viajando. Eu estava me lembrando agora há pouco da mulher do fluxo de sangue. 12 anos aquela mulher andava. 12 anos aquela mulher vivia. E eu tenho certeza que você já ouviu falar da mulher do fluxo de sangue. Mas a imagem que a igreja passa, a imagem que os religiosos passam é de uma mulher depressiva, uma mulher triste, uma mulher suja. E quando eu falo da mulher do fluxo de sangue, vocês já olham para uma mulher coitadinha, uma mulher triste, uma mulher depressiva. É engano seu. Ela era uma mulher cheia de vigor, ela era uma mulher cheia de esperança, ela era uma mulher que não se abatia por qualquer coisa. Prova disso, a Bíblia diz que ela ia nos médicos e os médicos comeram, os médicos tiraram tudo dela, mas ela não desistia. Cada porta que ela ia que dizia não tem jeito, ela ia em outra. Ela nunca perdeu a esperança, ela nunca deixou de acreditar que um dia ela voltaria a ser uma mulher cheia de saúde. O problema meu e seu é que nós achamos que não tem jeito. O problema meu e seu é que nós achamos que estamos velhos demais. Os nossos problemas é achar que não tem cura. Os nossos problemas é que nós estamos achando que a medicina tem o direito da última palavra, e a última palavra é de Deus. E Deus é capaz de curar esse câncer que você está vivendo. Deus é capaz de te dar mais 15, 20, 30 anos de vida. Deus é capaz de fazer você viver com esse câncer mais 20 anos. Deus é capaz de fazer você viver sozinha, mais feliz uma vida inteira. Pare de dar desculpa. Pare de abrir espaço para a solidão. Quando você estiver sentindo que a sua autoestima está abaixando, dobre o seu joelho e comece a orar. Quando você começar a achar que os seus problemas estão maiores, olhe para cima e veja que existe um Deus que é maior do que o teu problema. Quando você olhar para o tempo e achar que ele está passando e que você nunca vai ser mãe, lembre-se de que tem mulheres que estão realizando o sonho agora. E eu quero contar o testemunho para que você acredite, para que você pare de pensar no tempo. Ontem eu conversei com uma irmã
que completou 44 anos de idade. E sabe o que aconteceu? Ela tentou ser mãe dos 20 anos aos 43 e não conseguia. A medicina diz que não tinha jeito. A medicina diz que ela não conseguiria ser mãe. Mas a última palavra é do Senhor, e aos 43 anos de idade, ela engravidou e está no 6º mês de gravidez. Ei, querido, o tempo não funciona para Deus. Você pode